Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe Paz, estou muito feliz hoje, dando início ao primeiro episódio do Café com Quintas. Muito bem recebido aqui na casa de um grande amigo, Bernardo Barbosa, historiador, né, fundador da CESPAM, o amigo Coronel Reginaldo, historiador também, filósofo, companheiro de aeroclube, Ricardo Tabosa, grande amigo, empreendedor, e Douglas Chaves, um amigo e grande parceiro comercial. Então, feliz de estar aqui nesse episódio. Vão ser 5 episódios no total, comemorando os 20 anos do Quintas da Colina. E o bate-papo de hoje vai ser sobre empreendedorismo e as histórias das terras dos Quintas. E para começar a contar essa história dos Quintas, que não começa há 20 anos atrás, e sim bem antes, quando um grande visionário da cidade, Gercino Tabosa, teve essa visão, não é, dos condomínios de alto padrão irem para aquela região. E aí eu pergunto ao amigo Cacá, como é que foi isso aí, Cacá? Bom, eu era muito novo na época que meu pai faleceu, mas minha mãe me contou que ele contava, que ele dizia, se eu desaparecer, pode vender tudo em Caruaru, mas deixe isso aqui, que a área nobre de Caruaru vem para cá. Eu fui chamado de sonhador, de louco, de gente que dizia nada do outro lado da pista vai dar certo, só achava que dava certo do lado de cá. E na época a fazenda, como era a fazenda antes de ter os condomínios? Eram duas fazendas, Fazenda Cajá e Fazenda Santa Mônica. Eram duas fazendas que eu criava gado, em torno de 400, 450 animais lá dentro, sofrendo com seca, com um sofrimento danado. Mas esperando o dia de Caruaru chegar para eu lançar esse sonho de papai. Aí procurei o sócio, o capital é muito alto, para fazer uma incorporação, para fazer condomínio de luxo, de alto nível. Ô, Cacá, o doutor Gercino era um grande empreendedor, né? Eu sempre que escuto as histórias dele, eu vibro muito assim. Fala um pouquinho para mim desse lado empreendedor dele. Papai, primeiro, é uma coisa que ninguém sabe. Papai era formado em odontologia. Sabia disso, Fernando? Não sabia. Pois é. Logo, eu preciso ser melhor informado sobre Caruaru, né? Nunca exerceu a profissão. Foi banqueiro do Banco do Povo, que eram 3 senhores. Que hoje em dia o Banco do Povo é o Bradesco, que virou Banco do Povo. Eram 3 senhores bem velhos que tinham cada um 30%. Papai tinha 10%. Quando o papai morreu, os velhos não quiseram tomar conta. Papai morreu com 47 anos. Teve uma participação dele no Central também, não foi, Cacá? Muito forte. Lembra ter um torneio, a coisa. Ele colocou o Central na primeira divisão, colocou a pedra fundamental no campo do Central. Eu tenho foto disso, até doutor, esqueci o nome do cara da CBF ainda. E ele tinha muito isso pro Caruaru, um amor enorme pro Caruaru. E o empreendedorismo dele era esse, era terra, era casas, que tinha muitas casas aqui e tudo, de investir aqui. Era um visionário. Porque ele falar que aquilo ali ia ser, isso aqui era mato. Aquilo ali, a Seara Nobre daqui, era um coisa de louco. Mas na cabeça dele já tinha isso. E eu cresci com isso. Fui chamado de louco, mas está aí o resultado. É o primeiro e melhor condomínio que tem, muito bom. Tem um Monte Verde, que é muito bom também. Mas é outro sistema. São chácaras, entendeu? Lá virou um complexo, né? Virou um complexo. Ficou Quintas 1, Quintas 2, Terras Alfa, agora Quintas 3, tem mais terra para fazer Quintas 4, Quintas 5, Quintas 6, Quintas 7, para fazer um condomínio de condomínios, que são independentes,
mas se interligam entre si. Falando do Central um pouco, Bernardo, era um trio nessa época, né? Era Dr. Jacinto Tabosa e quem era mais? Vitor de Oliveira. Conta um pouquinho o Bernardo falando aí. O Central, ele teve como principal incentivador, e até a história não faz justiça a ele, o Zé Vitor de Albuquerque. Zé Vitor de Albuquerque. Que era o irmão de Pedro Vitor de Albuquerque. Sendo Pedro, era um desportista bastante participativo. Foi quem mais apareceu, né? Quem mais aparecia defendendo o Central. Então, o Zé Vitor fez a doação do terreno ao Central e, por conta dessa doação, ele homenageou o Central, homenageou o irmão dele, colocando o nome Estádio Pedro Vitor de Albuquerque. Né? E o Estádio Pedro Vitor de Albuquerque, na minha concepção, contribuiu muito para que essa região, hoje é a Avenida Agamenon Magalhães, depois da linha do trem, progredisse. Porque veio o Central, depois veio a Rádio Difusora de Caruaru, depois veio o Hospital São Sebastião, depois veio a Casa de Saúde Bom Jesus. Bom Jesus, e Isso, e muita coisa aconteceu depois que o campo do Central compareceu no contexto do desenvolvimento de Caruaru, atraindo as pessoas. Esse que vos fala, inclusive, tem escritório por trás da barra do campo do Central. Um terreno comprado a Dona Maria Grináuria de Albuquerque, que era a esposa de Zé Vitor de Albuquerque. Quer dizer, o Central, o campo do Central e a visão de Zé Vitor com Pedro Vitor, irmão dele, fez com que Caruaru crescesse pelas bandas aqui que a gente chama da Avenida Agamenon de virar uma área nobre. Até o entroncamento da BR, que não era nobre. Não era. A nobreza depende dos empreendedores. Lógico. Né? Eu me lembro você falando de Jacinto Tabosa, que eu tive o privilégio de conhecer. Não conviver, mas conhecer. Conheceu. Porque desde 1964 que eu faço parte da Prefeitura de Caruaru. Fui secretário da Fazenda e todos os empreendedores de Caruaru estavam no meu foco, porque eu tinha que conhecê-los, contactá-los e fazer com que a gente fizesse aquilo que... Organizasse a coisa para a coisa caminhar. Aí eu me lembro, o primeiro bairro que apresentou-se como um bairro nobre foi o bairro Petrópolis, não é? Foi. Que foi a ideia de Aristides Veras de Souza, não é? Que criou o bairro Petrópolis, em função até da localização, né? no alto do Ipu. Por isso que muita gente empreendedora de Caruaru residiu no bairro Petrópolis. Veio a Faculdade de Filosofia, que era um seminário de formação de padres, e criado, idealizado e até construído por Dom Augusto de Carvalho. O Bernardo. Imaginando um desejo de Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, que foi o primeiro bispo diocesano de Caruaru. Então, depois que o bairro Petrópolis apareceu no contexto do desenvolvimento urbano de Caruaru, então surgiu a Faculdade de Filosofia, surgiu um mundo de empreendedores que foram para o bairro Petrópolis. Aí sim, depois do bairro Petrópolis, já com o pensamento futurista de Adalberto Tabosa de Almeida e Heleno Benedito Vieira Torres. Meu primo. Inspirado, inclusive, nos ideais de Jacinto Tabosa, aí ampliaram a aquisição de terras nessa região, né? E criaram aquilo que se chama hoje o Jardim Europa. É por isso que as ruas... era um restaurante. As ruas do Jardim Europa tem sempre algo que faz referência à Europa. A Rua França, a Rua Itália, a Avenida Portugal, porque criaram o Jardim Europa, que era exatamente em terras contíguas às terras de Jacinto Tabosa, né? É exatamente por isso que aquela praça que enfrenta a Faculdade de Direito se chama Praça Heleno Torres, que ele era o proprietário daquela região. Aí depois outros proprietários adquiriram a área. Então esses homens empreendedores, Jacinto Tabosa, Heleno Torres, Adalberto Tabosa de Almeida, Aristides Veras de Souza, Zé Carlos de Oliveira, né? Por isso que o bairro se chama bairro Maria Auxiliadora Liberato, em homenagem
a mulher de Zé Carlos de Oliveira. Então, esses homens inspirados, aí sim, eu não quero, nesse momento, agradar Ricardo, mas inspirados nas ideias de áreas nobres em Caruaru de Jacinto Tabosa, começaram também a trabalhar outras áreas. Então, bairro Petrópolis, Jardim Europa. Depois, a parte mais ampla do Jardim Europa foi vendida a Cristiano Gomes, que criou hoje o Reserva Portugal, Ivan Nunes. Então, esses empreendedores fizeram de Caruaru o que hoje nós conhecemos. Foram eles que tiveram, no passado, ideias desenvolvimentistas e fizeram a Caruaru de hoje. Agora, realmente, isso foi do tempo de Jacinto Tabosa, do tempo de Zé Carlos de Oliveira, do tempo de Aristides Veras de Souza e do tempo de José Antônio Liberato. Né? A Coab 1, Coab 2, Coab 3, aquilo pertencia tudo a José Antônio Liberato. Maria Auxiliadora, Maria Auxiliadora Liberato, que era a mulher dele. Né? Ô Bernardo, isso década de 60, né? Década de 60. Gente, o Bernardo falou uma coisa interessante, os empreendedores. Eu estou muito feliz que eu estou aqui rodeado aí de grandes empreendedores, historiadores e intelectuais. Mas eu percebo que Caruaru é um local de gente empreendedora, né? Tanto as pessoas da terra como as pessoas que vêm de fora. É um lugar que a gente tem uma atmosfera de empreendedorismo. E eu gostaria de perguntar ao Coronel Reginaldo, aí, filósofo, né? Estudou filosofia lá em Petrópolis, na Fafica, historiador também, né? Músico, aviador, amigo do Aeroclube. Por que essa veia empreendedora? Qual é a história de Caruaru aí, que tem tanta gente empreendedora nessa cidade? Eu sempre fui um admirador de Caruaru, né? E isso fez-me dar uma papirada, como se diz, e a gente vai lá desde Dom João III, quando dividiu o Brasil em capitanias, destinou a capitania de Pernambuco para Duarte Coelho, que chegou aqui em 1535 com alguns nobres. Ele começou a distribuir sesmarias na região atlântica, da Mata Atlântica, que é a zona da Mata Sul e Norte. E a partir daí começa a produzir o açúcar. Aí tem toda a história, né? Tenta escravizar os índios caetés, não conseguiu, e outras tribos que existiam. A partir de 1537 começa a trazer o escravo da África, através principalmente de Angola. E aí começa exatamente a desmatar a Mata Atlântica, plantando cana, levando para Portugal o açúcar, um preço altíssimo, ficava basicamente a 2 meses, geralmente 2 meses de viagem, entendeu? Do Recife até Lisboa, porque navio a velas, e às vezes o vento não era favorável. E aí foi colonizando a Mata Sul. A região do Agreste do Sertão, na época não existia o nome Agreste, tudo era sertão. Ele não queria saber. Além ali da Serra das Russas para cá, o governo não queria saber, porque primeiro a terra que não dava cana-de-açúcar. Eles estavam interessados. Era até Vitória, por ali na Serra. Então o que acontece? Então ele investiu basicamente na zona da mata, desmatando, e depois o movimento escravocrata, tivemos problemas seríssimos, né? De lutas, entendeu? Procurando, tanto que tivemos cerca de 350 anos de escravidão, entendeu? Aqui na região. E o gado foi para o sertão, o gado, né? Tanto que em 1549, com a chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, foi colocado o gado pelo sertão, tal, e essa região também com gado, apesar de aqui haver 2 tribos que eram problemáticas, Cariris e os Tapuias, entendeu? E foi criado, inclusive, um corredor a partir de Cabrobó, em 1805, por exemplo, o governador da província, Caetano Pinto, mandou um grupo de engenheiros para verificar uma estrada, chamada até de Estrada Real, e aqui em Caruaru passava pelo centro ali, né? Tal. E nós tivemos antes disso, um pouco antes, né, a Fazenda Caruru, tem aí a Fazenda Caruru com José Rodrigues de Jesus ou da Cruz. Ou da Cruz. José Rodrigues de Jesus, entendeu? Então, com José Rodrigues de Jesus, ele em 1780, por aí, ele construiu uma capelinha
que hoje é aquela igreja 01, a Nossa Senhora da Conceição, né? E naquela época, quando ele construiu a capela, uma vez ao mês o padre de Bezerros vinha rezar missa em Caruaru, na fazenda Caruru, entendeu? Uma vez por mês, e ali as pessoas vinham da redondeza, as pessoas que já fugiram lá da escravidão, ou era filho de escravos, escravos fugidos, portugueses pobres, atravessava a mata e ia aventurar a vida por aqui. Não queria a chibata do português lá na zona da mata, né? Que era o salário de quem trabalhava, né? O senhor de engenho, ou o nobre, o trabalhador, e o salário era chibata. Então muitos correram para cá e foram cuidar da agricultura de subsistência. E é tanto que depois das missas, o pessoal levava feijão, um pouco disso, galinha, porco, sei lá, seus produtos. E depois na missa existia a pequena feirinha ali, na frente da igreja. E aí começou a bater o coração do empreendedorismo daqui de Caruaru, né, dessa região. Começou a bater. Então, é tanto que a gente vê hoje o caruaruense, e quem chega aqui também, tem que entrar dentro desse contexto, entendeu? Do empreendedorismo, entendeu? Dessa vontade. É tanto que a gente aqui, quer dizer, em Caruaru, o problema de escassez de água sempre foi um problema. Tivemos, historicamente, secas muito sérias aí no passado, historicamente, entendeu? O caruaruense Antônio Menino. Antônio Menino, em 1911. Em 1911, resolveu tentar trazer de Serra dos Cavalos. De Serra dos Cavalos, água para Caruaru. Para Caruaru. O problema de entendeu? água de Caruaru é centenário. Ele era dono de uma... que faz tijolos, essa coisa cerâmica. Toda. Uma cerâmica. E Antônio Menino, né? Menino, realmente cuidou disso. Foi muito interessante, colocando 3 chafariz, uma rua preta, outra por aí. Então, Caruaru começa a partir daí, junto com todo o agreste. Por quê? Quando foi feita a estrada, entendeu? Em 1805, entre Cabrobó e Recife, para abastecer Recife e Olinda de proteína, foram feitos também local de estâncias, local de descanso do gado, do vaqueiro e tal. E cada ponto desse basicamente gerou uma cidade. Por isso que é sempre 20 quilômetros, 21 quilômetros, 21 quilômetros, 20 quilômetros, 18 quilômetros. Uma da outra, Caruaru, São Caetano, Belo Jardim, Sanharó, Mimoso, depois chegar a Arco Verde. A distância entre as cidades é sempre entre 20 e 30 quilômetros. Que era exatamente aquilo que as pessoas andavam durante o dia. Aonde eles repousavam, surgia algum movimento de hotel. Ganhava dinheiro, né? Isso. Por isso que as cidades são quase sempre 20 quilômetros. Caruaru para Toritama, Toritama para Santa Cruz, Santa Cruz para Taquaritinga, Taquaritinga para Gravatado do Ibiapina. Exatamente. Né? Até chegar na divisa com a Paraíba. Essa distância das cidades tem essa explicação. É que à época os empreendedores, cada um dentro da sua capacidade de empreender, fundavam núcleos numa distância capaz de ser percorrida em um dia. Isso. Desculpa. Pronto, muito bem colocado. Porque a coisa é muito extensa. E como o amigo leu muito e lê sobre Caruaru, e é caruaruense, ele realmente empreendedor. É empreendedor. Eu sei uma coisa interessante. Quando foi em 1805 por aí, quando José Rodrigues de Jesus aumentou a igreja, então o bispo de Olinda, que Pernambuco, a província só tinha uma diocese, enviou um padre para cá e a missa passou a ser semanal. E a feirinha também passou a semanal, que durou até a década de 90, não foi isso? A feira naquele local em frente à igreja. Isso fez Caruaru, apesar das adversidades da falta de água, entendeu? Da questão dos estrondos, que é uma questão histórica verificada desde 1850, naquela época, mas começou exatamente a ter um desenvolvimento por conta do seu povo empreendedor, apesar das adversidades. E isso começou a atrair da região população, gente para cá, também para trabalhar em busca de oportunidades, como até hoje ainda existe. Então nós vemos uma cidade, entendeu? Eu costumo sempre conversar com o Felipe, que como cada um da gente tem um campo eletromagnético, uma cidade ela tem um campo que é a média
da soma das energias individuais. E se essa frequência vibracional for alta, ela começa a ter uma força de atração, atrativa. Então, mesmo as pessoas lenientes, tal, da zona da mata, quando chega aqui, ela tem que trabalhar, ela tem que realmente produzir, por conta exatamente desse campo eletromagnético, de uma frequência, entendeu, bem acima. Então, isso nós temos, tanto Caruaru como várias e várias cidades, principalmente do eixo da rodovia 232, que chega basicamente depois até Petrolina. A gente vê uma região hoje de Agreste, de Sertão, perto Arco Verde, dentro de uma frequência vibracional, entendeu, mais alta do que a zona da mata leniente, que sofreu problemas, que aí já é outro assunto, que eu não vou entrar lá agora, que o assunto agora é Caruaru. Mas por isso que nós temos essa população tão intensa, essa população de uma vibração tão boa para o trabalho, entendeu? Porque surgiram as adversidades, entendeu? E a vontade, a força, o sonho e a esperança tornou realmente o povo empreendedor como o é até agora. E continuará sendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Olá. E estamos com um empreendedor aqui. Caruaru teve uma época, e eu posso falar com um certo conhecimento, que eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Direito. A Faculdade de Direito de Caruaru e a Faculdade de Odontologia tinha alunos de Alagoas, de Sergipe, de Bahia, e eram das escolas mais festejadas do Brasil. Do Brasil! Isso, então o ensino também, graças à lucidez e à capacidade empreendedora de Adalberto Taborda de Almeida, e aí tem que se fazer justiça, e há um cidadão chamado Luiz Pessoa da Silva. Luiz Pessoa da Silva. Luiz Pessoa. 1938, 39, e eu estou falando, vendo, por conhecer através dos escritos sobre Caruaru, porque eu não era nascido, nasci em 47. Desde 39, que já imaginava a criação de uma escola de nível superior em Caruaru. Porque a Faculdade de Direito, por exemplo, só tinha na Bahia e em Pernambuco. E Olinda. E nós criamos a faculdade. Isso mandou um recado às pessoas que morejavam nos estados circunvizinhos, principalmente Alagoas, principalmente Paraíba, e muita gente do Ceará a vir para Caruaru. Eu conheço muita gente, colegas de turma inclusive, que vieram estudar em Caruaru e não saíram mais. E transformaram-se em grandes empreendedores, ex-alunos da Faculdade de Direito, ex-alunos da Faculdade de Odontologia daqui de Caruaru. Então, o ensino superior, repito, capitaneado por Taborda de Almeida, por Heleno Torres, e com todo respeito aos historiadores que falam diferente, e graças aos ideais de um cidadão chamado Luiz Pessoa da Silva, nós demos um salto extraordinário de progresso, fazendo com que muita gente dos estados circunvizinhos se transferissem para Caruaru. Tá? Voltando a Caruaru, não é, que é o empreendedorismo Caruaru. Outro fator importante de Caruaru foi a chegada do trem em 1895. A Great Western. Foi com a Great Western. Foi a primeira vez que nós tivemos energia elétrica na prefeitura, com a chegada na Cooperativa festa, de Melhoramentos, né, de Caruaru. De Caruaru. Isso trouxe também grandes empresas, a Maxwell. Boxwell, né? Boxwell e a Sambra. Alemã. Pronto. E a Sambra era a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. E empreendedorismo de Caruaru também, que o amigo pode falar melhor do que eu, vocês aqui, é a questão também de alguns bons gestores, também. Empreendedores de visão, também. Não é? Isso aí realmente melhorou muito essa questão, quer dizer, criou a base política e também estrutural, física, para o crescimento também de Caruaru, do seu povo. Eu quero perguntar a Douglas está caladinho aqui, mas Douglas, fala um pouquinho aí, você que foi um dos primeiros moradores, eu acho, do Quintas 1, participou, né, da comercialização, enfim, como é que foi morar, como é que estava na cidade, aquele momento, na sua percepção, e como é que você vê esse momento aí, aquela região, esse ecossistema de condomínio de alto padrão, com essa duplicação que está chegando aí da PE? Eu digo que foi um paradigma que foi quebrado há 20 anos atrás, porque Caruaru teve essa cultura de morar em condomínio. Surgiu os apartamentos e tal, de forma muito tímida. Apartamento mais por questão de segurança.
desse decorrer desse tempo, dessa década, né, houve a ousadia dos empresários aí de Ricardo Tabosa e seus sócios a criarem a história do Quintas da Colina. Quintas porque ele fica numa quina de uma colina, né, e tinha uma visão toda da cidade, né, e naquele momento a gente tinha que mostrar aos clientes como era morar num condomínio fechado. Né? E aconteceu um negócio interessante. Mas, Douglas, a gente vai pagar condomínio, é a mesma coisa de pagar um aluguel. Eu digo, olha, morar num condomínio fechado de residências, se você analisar um apartamento de alto padrão, para um alto padrão de um condomínio fechado de residências, né, quem mora num condomínio fechado paga mais ou menos 60% do que o valor de um apartamento. Então, assim, é um valor muito significativo. Né? E a gente, eu posso dizer a vocês que o Quintas da Colina, ele criou ele provocou, tá certo, a inovação de moradia dentro de Caruaru, porque o pessoal começou a entender o que era morar no condomínio. Para você ter uma ideia, a gente levava os possíveis clientes para Maceió para conhecer o complexo Aldebaran, que na época eram 3 condomínios, era o Alfa, Ômega e o Beta. Né? Então lá o cliente tem realmente morar aqui, é um negócio bem legal, vai ser bom. E o que acontece, e Bernardo principalmente, que mora em Caruaru aqui há muitos anos, o que é que acontece? Morar no Quintas, mas vão morar fora de Caruaru, né? Eu estudava no Diocesano, eu gastava 8 minutos do Quintas da Colina para levar ele no colégio diocesano. Em Recife, você vai de uma quadra para outra, gasta meia hora. Principalmente se for pela Avenida Rui Barbosa. Né? Pela Rui Barbosa. Né? Então, isso trouxe uma situação assim, bem, naquela época, bem complicada para que o mercado, os clientes entendessem o que era morar num condomínio fechado. Né? E muitas empresas ficaram enxergando Caruaru como uma cidade das oportunidades, e da nova oportunidade para morar. Porque Caruaru, naquele momento, ele já tinha... Qualidade de vida, né? Ele já tinha uma feira de Sulanca muito forte. O comércio sempre foi forte, que já Caruaru nasceu em virtude do comércio, disso tudo, né? E isso aí foi muito importante, porque o Quintas foi criado com uma área de lazer. Hoje os condomínios são criados com condomínio clube, é diferente. E já tem condomínios aí que já tem até, eles se preocupam em ter uma biblioteca para deixar as crianças voltar ao vício, o hábito de ler. Né? Ainda isso aí é a captação do conhecimento, da natureza, do prazer, né? Isso aí sim, bem, né? Então tem condomínios que investem em biblioteca, em gazebo, que são os lugares para leituras e tal. Então o Quintas 1, ele trouxe ele provocou todos esses novos condomínios que aí estão. Aí veio o Quintas 2, melhor do que o Quintas 1, com piscina, com campo de futebol, já trazendo uma academia, né? Uma pista de curva extraordinária. E várias opções, porque os terrenos não são de dimensão única, tem várias dimensões. Baseado inclusive na localização, nascente, poente, etc. Condomínios hoje ele tem a preocupação de nunca fazer assim, geralmente não tem lotes para o poente. Ou ela é norte ou ela é sul, né? O outro fator interessante que surgiu foi a opção do cliente comprar o lote a prazo, que antes não tinha isso. Né? Altair, num disposto na época, nos seus 4 loteamentos, ele vendia muito a prazo, tá certo? Aí depois passou-se um tempo... Uma testemunha está aqui, eu comprei todos esses lotes aqui a prazo. A prazo, né? Pronto. E ele tinha, né, que antigamente se dizia, ó, vai dividir em quantas letras, que era tão infinito. Mas o alfabeto não é tão infinito, né? No máximo ele pagaria aí, né, em 30 e poucas letras. Dividimos em 100 prestações. Então, esse momento que o Quintas da Colina lançou, ele foi muito importante para Caruaru, porque ele veio nessa intenção de dar àqueles moradores, né, o prazer de viver num ambiente fechado, murado, seguro, mas todavia com liberdade. Com, né? Segurança, né? Exato. Então Caruaru é uma cidade... Sem estar empurelado no apartamento. Caruaru é uma cidade muito feliz com relação a isso aí. Porque é uma cidade que a gente nota, né, Bernardo? Cidade que surgiu
grandes advogados de talentos, contadores, arquitetos. Caruaru tem uma quantidade de arquitetos incrível. O Quintas 3 aí tem um projeto de iluminação de um arquiteto fabuloso, né? Tem o urbanístico, né? E outra coisa, essa pegada de calçadas mais largas, calçadas sem todas elas num nível só, tem que pensar no idoso, tem que pensar nisso tudo. Há muito que correr atrás disso aí, a nível de condomínio, como também o poder público tem que pensar em outras situações, né, Bernardo? Caruaru cresceu tanto para dentro, está aí, a gente precisando de um anel viário para poder as pessoas... para não inchar a cidade. Para a pessoa ter a mobilidade, ter uma acessibilidade melhor, né? Então, Caruaru é uma cidade que ela é feliz porque os empresários fizeram da cidade uma cidade boa de se morar, boa para se ganhar dinheiro. É como o Douglas, é como eu já ouvi dizendo aqui, Caruaru não é uma cidade, Caruaru é um país. Nelson Barbalho, não? Nelson Barbalho diz, tem livro inclusive de Nelson Barbalho com esse título, País de Caruaru. É interessante, você mora 16 anos lá no Quintas e eu pude conviver, né, junto com vocês lá no torneio de beach tênis, entre o Quintas 1, o Quintas 2, com o apoio do Quintas 3. A gente está dentro do condomínio, a gente está se sentindo seguro. Você já convive ali há 16 anos. É a forma de as pessoas estarem juntas, né? Eu frequento também lá o Clube Intermunicipal e a gente conversa muito entre nós lá, a gente bate um papo legal com todos eles. Então, esse ambiente de convivência, ele tem que haver. Ele ensina muito, entendeu? Muitamente os jovens e os outros também, os adultos trocam suas experiências, né? Beach tênis, nunca sonhei daquele esporte, não jogo, mas admiro. Eu vejo os coroas lá tudo jogando e tal. Eu acho que Caruaru está de parabéns, estamos todos de parabéns pela ousadia que o Quintas teve. Eu não deixo de falar aqui que eu acho o condomínio ecologicamente correto, que é o Monte Verde, é uma outra proposta. Essa tríplice aliança aí entre Alphaville, Quintas 1, o Quintas 2, que já veio com Luiz de França e seu sócio, o Morada Nobre. Enfim, isso tudo provocou, e numa área que todas as cidades, geralmente, as cidades grandes, a área mais valorizada é a Zona Sul. E Caruaru foi contra a maré. A Zona Norte, ela é mais, que a gente usa a linha do trem como divisor, né? Então, a área norte, ela veio com tudo, veio com o bairro nobre feito Maurício Nassau, os condomínios fechados, as grandes empresas, né? Então, isso aí foi muito importante. O bairro universitário, que é onde está o Quintas. Sim. Estamos de parabéns. Parabéns, verdade. Todos nós. Falou aí do Monte Verde, eu sou fã do Monte Verde, tive a oportunidade de conhecer. Nos anos que eu estudei aqui, estudei com o Nilton Montenegro, lá no Diocesano também, e tive a experiência de ir lá, e depois na época de Rotary, fizemos visitas lá na casa de Montenegro. Na época era o sítio, era a chácara e tal. Esse monte está aí na nossa lista de convidados para os próximos podcasts. Sim. E aí, para encerrar, né, gente, esse bate-papo gostoso, agradável, tão enriquecedor, saiu daqui me sentindo muito mais rico, né, conhecendo a história de Caruaru, conhecendo a história dos empreendedores, conhecendo a história do mercado imobiliário, conhecendo a história dos Tabosas. Isso aí me deixa muito, muito feliz e muito satisfeito. E queria ouvir vocês, de forma resumida, em poucas palavras, como é que vocês resumem aí esse nosso momento de hoje, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu, antes de mais nada, como eu digo, fui um desbravador, como o Douglas falou. Mas eu nunca faria isso só. Sem um apoio dos meus sócios, dois grandes homens, Luiz de França Leite e Vicente Jorge. Sem dúvida. Que agora Luiz de França não está mais conosco, mas garanto que está presente. Que eu continuo com a família, como sócio, Camila, com Abel. Geraldo, que é filho do Vicente, que sem eles isso não seria possível. E estamos juntos aí para mais quintas ainda. Coronel Reginaldo. Eu só quero agradecer pelo convite e ter Sim, conhecido muito os obrigado amigos também a maravilhosos, né? E estamos à disposição. Obrigado. Douglas Chaves. Eu agradeço essa oportunidade, espero que tenha outras. Com certeza. Com muitas horas. Você está na próxima, viu? Bernardo tem mais 20 horas para falar, eu quero pelo menos uma. Ele tem mais história do que eu. Mas é um prazer estar aqui entre vocês. E está de parabéns, Ricardo Tabosa, pela ousadia de ter lançado mais um empreendimento Quintas 3,
que sem dúvida será e já é sucesso absoluto. Obrigado a todos. Bem, eu agradeço também a presença de vocês. Considero um privilégio recebê-los aqui no meu espaço, onde eu moro. Para nós é um privilégio estar no seu espaço. Obrigado, Ricardo. Eu sou apenas um caruaruense, uma pessoa Um simples, empreendedor uma pessoa caruaruense. humilde, um advogado modestíssimo, um contador também modestíssimo, que conseguiu sobreviver dentro daquele espírito empreendedor das pessoas que morejam em Caruaru, como destacou o Reginaldo. Tá? Agradeço a você, Felipe, a Ricardo a presença, a Douglas e a todos quantos me deram essa feliz oportunidade de falar-lhes e recebê-los no meu espaço. Que você faz parte da história de Caruaru, Bernardo. Eu espero que sim, viu? Faz. Obrigado a todos, viu, gente? Gente, obrigado. Eu agradeço aí Obrigado. muito a todos os participantes. Então, o Ricardo Tabosa não poderia deixar de estar aqui presente. Tô aqui, Reginaldo, eu vim. que atendeu aí o pedido, grande amigo, colega de aviação, grande mentor, considero ele um dos meus mentores também. Agradecer aí já através de Mariana, de Lavinha, agradecer a presença de Cacá, indispensável. Obrigado. Meu amigo Chaves aí, sempre grande parceiro. Muito obrigado. Que eu aprendo muito sobre o mercado imobiliário de Estamos Caruaru. juntos, estamos juntos. E um agradecimento especial ao Bernardo Barbosa, não é? Aí um filósofo também, considero um filósofo. Filósofo considero é mentor, Reginaldo, uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei, Obrigado. desde criança, e que sempre me acolheu tão bem, desde os 14 anos, quando você estava na calçada ali com a farda do diocesano, Isso. né? Até hoje com Karina, com o filho, junto com o Isso. Rogério, a gente toma um isso, conversa, e filosofa, e canta música, e lembra do passado. Isso é muito bom, estar com amigos, batendo um papo aí bem enriquecedor. Forte abraço, espero vocês no próximo episódio do Café com Quintas. Obrigado. Estamos juntos.